Tudo que eu quero, eu preciso. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, estamos de volta! Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muito prazer, nós somos a Melodia, que bom estar de volta com você. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto, né? Estamos de volta e o frio continua, né? Tô vendo aqui os pastores agasalhados, né? E de fato, tem um ar-condicionado que eu já desliguei porque não tem condição, né? O frio continua, o inverno continua, a conquista sendo conquista, né? Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia, meus nobres e ilustres irmãos. Que Deus abençoe a todos. Um abraço aí na minha família, na Mari e em todos eles. Só vou pedir para você dar um giro aí de 360 e beleza, Pardon, maravilha. Conosco também nosso querido Jorge Lisboa, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Um prazer enorme estar por aqui. Muito bem. É isso. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Temos um assunto interessante hoje para discutir à luz da Bíblia. Eu vou pedir hoje ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade, pela vida dos irmãos, pela saúde, pelo dia, Senhor Deus, que tu está nos dando hoje. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, ser conosco, fala conosco, para que os ouvintes possam, Senhor Deus, sair daqui sem dúvidas daquilo que tu queres na vida deles. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Por que temos tanta dificuldade de viver o presente? Cheguei à conclusão que o que menos faço é aproveitar o hoje. Fecha aspas. Como viver o descanso quando tudo nos empurra aceleradamente para o futuro? Esse é o tema de hoje, agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E é verdade, pastor Valverde, a gente vive numa fascinação, ou pelo menos somos jogados a uma fascinação pelo amanhã, pelo futuro, e o futuro, e o futuro, e o futuro, e parece que muitas vezes o presente passa e a gente acaba nos desligando, muitas vezes, do que está acontecendo, com uma visão, às vezes, ilusória do futuro. O que a Bíblia fala sobre isso, pastor Val? A Bíblia fala que nós devemos viver o melhor presente que Deus nos dá, que é literalmente o tempo presente, né? Esse é um dos grandes presentes que Deus nos dá, o fato de estarmos vivos agora, nesse momento. Porque a gente tem que entender algo muito importante, é que cada minuto que passa, ele é um milagre que não se renova, sabe? Cada minuto que passa, gente, é um milagre que não se renova. Viver o hoje de Deus é você esquecer o que passou. Eu sei que fica as marcas, né, mas você não deve colocar isso como base para a tua vida singular. E o futuro a Deus pertence. No Eclesiastes 3, ele fala disso. Tudo tem o seu tempo determinado
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E por aí vai, né? Então tem tempo para todas as coisas. A questão do homem é a insatisfação com o próprio tempo. A gente está preso num mundo, num universo, onde nós estamos presos na Via Láctea, num planeta chamado Terra, no cinturão de Órion, né? E isso tem, como o Sol, a Terra gira, Sol e Lua, nós temos um tempo de 24 horas e alguns minutos para viver o dia, o presente. Isso é Kairos, isso é Cronos, né? Então nós estamos presos ao tempo Cronos. O tempo de Deus é totalmente diferente. Então não adianta você querer viver o tempo de Deus da forma com que Deus vê o tempo, que é um tempo Kairos, e adaptar o seu tempo. E aí você tem que esperar o que Deus tem para a nossa vida. O maior problema é o seguinte, que os jovens andam muito ansiosos porque eles querem tudo a tempo e a hora. É uma geração micro-onda. E isso causa um problema muito sério. Por quê? Porque essa geração micro-ondas é assim, quando você tem 16 anos, você nunca diz que tem 16, você já tem 18, você mente a idade, até crente mente a idade dos meninos. Aí quando eu tiver com 25, eu vou me casar, vou ter carro, vou não sei o quê, aí tomara que chegue logo minha formatura, final do ano, eu tenho que me formar e não sei o quê. Fica com essa ansiedade, isso causa uma ansiedade terrível. E isso é uma doença patológica. As pessoas vivem ansiosas. E os velhos não, a gente pensa que... E eles têm todo o tempo do mundo e acham que não tem tempo nenhum. Já eu da minha idade, é assim... Se minha mulher fala, olha, conserta um muro. Fala, minha filha, amanhã eu conserto. Daqui a uma semana, esse mês eu conserto. Daqui a um mês eu falo, eu não falei que o ano que vem eu conserto? Eu acho que vou viver muito tempo quando meu tempo está acabando. Então eu estou preso ao passado e isso causa depressão. Passado. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. O que nós temos para hoje? A palavra de Deus para vocês hoje. Na questão de tempo, o conselho que Deus dá é Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, é o tempo presente, agora, é esse momento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Muito bem. 11 horas mais 15 minutos para você que está chegando agora e pegando o debate em curso. O tema de hoje é este. Como viver descanso quando tudo empurra aceleradamente para o futuro? Ô Jorge, eu tô chamando de Jorge, viu gente, porque ele se sente mais confortável chamando de Jorge do que Pastor Jorge, porque eu também penso assim, primeiro o nome da pessoa, depois a função, o cargo, enfim. Mas tem gente que pensa diferente, a gente respeita, mas ele se sente mais confortável chamando assim, vou chamá-lo assim. Então, Jesus tratou do assunto. Ele, no livro de Mateus, né, ele diz o seguinte... não vos inquieteis, né, Mateus 6,34, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Jesus parece estar dizendo que o amanhã ele não tem comprometimento comigo, né? Ele cuidará de si mesmo, ele seguirá a sua agenda, né? É isso. Vivemos numa sociedade que o fazer é mais importante do que o ser. Isso. A gente está vivendo isso, fazer. E claro que as palavras de Jesus, ela se atualiza a cada dia, independente de época, de geração, de sistema. Alguém pode dizer, bom, Jesus está então sendo contra que eu crie metas? Não, eu posso ter metas, eu posso ter planejamento, né, a curto, médio e longo prazo, posso. O que eu não posso é permitir que os problemas de amanhã, que isso que causa exatamente o que o pastor aqui falou, né? O excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade, vai causar ansiedade, amanhã. Não, basta cada dia o seu próprio mal. Então, vou viver o hoje, enfrentar as lutas de hoje, claro que eu posso ter metas, como eu disse, a curto, médio, longo prazo. Porém, a certeza se eu estarei amanhã para viver essas metas, a Deus pertence. A Deus pertence. Eu já estou vivendo aí, talvez, mais do segundo tempo da partida, talvez até na prorrogação, né, para quem já está aí com 2 pontes de uma mamária no peito,
Pode ser que hoje serve na prorrogação. Não dá para criar ansiedade com o dia de amanhã. É hoje. E hoje se chama presente. É um presente. O hoje é um presente de Deus. O hoje é um presente de Deus. Né? É o presente, passado e futuro. Não é presente. Hoje é presente. Eu tenho que viver o hoje. E quando eu vivo pensando no amanhã, eu não vivo hoje. E quando chegar amanhã, eu não vou viver amanhã porque vai ser o presente, eu não vou viver. Eu vou sempre estar com a mente, com o coração, com as minhas emoções, sentimentos voltado para a coisa futura. E eu não vivo o presente. Agora, se você olhar assim os fatos bíblicos, né, em relação ao tempo, a gente percebe também que Deus ele sempre chama a pessoa para hoje, para agora, né? Se é um pedido de santificação, é hoje, né? Santificai-vos hoje. Nós temos dois fatos interessantes no ministério de Jesus, né? Vem, segue-me. Não, deixa primeiro eu despedir dos que estão da minha casa. Não, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Enfim, aí tudo isso é reprovado, né? Sim, sim. Em Efésios, Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. E quantas pessoas estão vivendo com ansiedade? Essa geração, eu dou treinamento para a empresa. Eu sou master trainer de uma empresa canadense. E um outro dia, conversando com uma gerente de uma empresa que ela disse, Jorge, 90% dos jovens que são contratados estão ansiosos, já entram na empresa tomando medicamento, já estão tomando medicamento, porque agora a NR1 é fator de saúde e é lei. A empresa precisa se enquadrar. E aí os jovens estão ansiosos, tomando medicamento. Estão aí sendo medicados. Ansiedade pela incerteza do amanhã, insegurança do amanhã, pensando no amanhã. Agora, pastor Valverde, por que o hoje não encanta mais muita gente? E será que é uma filosofia? O hoje não encanta mais, o bom é o amanhã. Então, assim, é como se o hoje não tivesse significado algum. Amanhã que é bom. Então, eu vou esperar o amanhã, o futuro que vem aí talvez seja melhor. Essa ilusão, pastor Valverde? Por causa da doutrinação das redes sociais, né? Você está sempre projetando o futuro pelo o que você é informado, né? Então, olha, informa-se que amanhã vai ser assim, que não sei o quê, o projeto de não sei o quê, e aí fulano já atravessou certas situações que você ainda não fez num momento, e você fica ansioso para que aquilo chegue. Os jovens, eles não baseiam na leitura clássica, nem na sabedoria e no conhecimento dos fatos, principalmente os bíblicos. Os jovens se baseiam nas informações. A gente passa a vida toda estudando a Bíblia para você ter a sabedoria que você tem. E quando você vai discutir alguma coisa com o jovem, questão doutrinária, ou questão de vida, de tempo, espaço, futuro, salvação, essas coisas, eles vêm, eu fui informado na internet por 30 segundos que isso é assim. E aquela verdade de informação, para eles, tem que ser maior do que o seu conhecimento da vida toda. Eu tenho um problema muito sério, às vezes, de me relacionar com isso, e eu tento me encaixar com isso, porque os jovens, eles não querem conhecimento, sabedoria e discernimento nem do tempo que eles vivem. Eles querem informação do que vai acontecer amanhã. E essas informações do que vai acontecer amanhã sobrecarrega, literalmente, a psique do camarada, porque ele está muito ocupado com tudo que ele vai fazer amanhã e não se preocupa com a vida que ele está vivendo hoje. Entendeu? Por quê? Porque para ele o mais importante é viver o amanhã que nem está presente do que viver simplesmente hoje. Fala assim, calma, vamos tomar um café primeiro, né? Eu tenho um amigo, né, uma pessoa que eu admiro muito, amo muito. Ele falou para mim que seria presidente daqui a 8 anos. Eu não vou falar, ele não está aqui. Ele falou que seria presidente daqui a 8 anos. Eu falei, primeiro come a comida, acorda de manhã cedo e toma café e depois resolve as outras coisas, né? Então tem essas questões, né? Agora, Jorge, é o seguinte, eu vejo que também parece uma fuga de responsabilidade ter que encarar o hoje. Porque assim, porque quando se fala de futuro, eu posso protelar. Agora, se falar que é hoje,
Eu tenho que me preparar agora, eu tenho que estar pronto agora, eu tenho que fazer agora. Então parece que isso também acaba levando as pessoas a não idealizar, a não se posicionar no hoje, porque o hoje requer uma responsabilidade imediata. E o futuro, como diz, a Deus pertence e eu posso protelar, né? É isso mesmo. Você falou tudo aí. Se eu vivo no amanhã, na cabeça do amanhã, eu não preciso assumir responsabilidade hoje. Para quê? Eu não preciso enfrentar mudanças hoje. Porque o processo de mudança, se a gente for pensar aqui, tanto a mudança de transformação que o Evangelho traz, ou seja, a mudança comportamental, se a gente pensar até na esfera de desenvolvimento humano, tudo começa com autoconhecimento. E para ter autoconhecimento eu preciso do hoje. Como eu estou hoje? O que eu preciso mudar hoje? Não é mudar amanhã, mudar hoje. E isso chama, como você disse, chama para uma ação para agora. Não, amanhã é interessante, a dieta sempre começa na segunda-feira. A pessoa está na quarta e diz, não, segunda-feira eu vou começar a minha dieta, segunda-feira eu vou começar o exercício. E leitura da Bíblia sempre começa em janeiro. Sempre em janeiro. Não, em janeiro eu vou começar a ler a Bíblia toda. Bom, hoje eu vou continuar lendo o versículo, vou continuar abrindo a caixinha de promessa, mas em janeiro eu prometo que eu vou. Não, é hoje. A mudança, a responsabilidade, é agora. É agora, eu preciso me posicionar agora, não tem para onde correr. E eu sou responsável pelo hoje. Eu não tenho responsabilidade com amanhã. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar aqui. Não, honestamente, a gente não sabe nem se no final do dia, no final do programa, estaremos aqui. Se é que estaremos, né? Tá. E como é que Deus reage quando eu digo assim para ele, pastor Valverde, eu vou te amar amanhã, eu vou me santificar amanhã, eu vou me responsabilizar contigo amanhã? Como é que é? O chamado espera assim? Como é que é? A reação de Deus, ela não é humana, né? Porque o tempo para Deus é kairos. Para você entender isso, eu teria que fazer uma explicação de física quântica e não vai dar tempo fazer aqui, né? Para dividir tempo, distância, espaço, velocidade da luz, etc. Ou seja, antes de existir a Via Láctea, antes de existir todo o universo, Deus sabe que hoje eu estaria sentado com ele aqui hoje discutindo esse assunto do hoje, né? Porque o tempo de Deus é infinito com relação ao universo. É uma coisa muito complicada você falar do tempo, velocidade da luz, essas coisas Agora, o que a gente pode dizer na certeza é assim, as reações de Deus para o que você fala de hoje ou de amanhã, ela inexiste, porque Deus já sabe tudo o que está acontecendo e que vai acontecer, porque Ele é onipresente, né? Então, Ele não tem essa reação, eu esperava melhor dele, Deus não pensa igual a gente, a cabeça de Deus não é igual a gente. Nós aqui tentamos, com o cristianismo, o cristão judaico helenista, trazer um Deus que satisfaça nossas vontades e pensa como nós. Esse Deus, ele não existe. Ele é um Deus filosófico, ficou lá na época de 300 anos de Cristo, com os gregos. Não, esse helenismo, só que as pessoas hoje tão inércias nesse acreditar que eles vivem esse Deus hoje, né? Porque é mais fácil você acreditar em um Deus que atende minhas necessidades, que sabe meu tempo, que vai se odiar ou me amar mais ou menos com os meus erros ou os meus acertos, do que acreditar num Deus que pode todas as coisas. Então, eu vou encaixotar Deus no meu conhecimento, na minha esfera, no meu sentimento humano, para que eu possa entender. Porque o mais certo mesmo é que, como eu não vou entender, e isso ele fala, é aceitar os desígnios de Deus e obedecer a Ele, independente do tempo e do espaço. Essa questão de estar assim ou estar assado, para Deus isso não existe. Isso é uma questão humana para que você possa entender Deus. É isso. Agora, quando a gente fala de futuro, não que a gente esteja negando que existe um futuro, ontem mesmo, né? Existiu, hoje também já existiu para a gente tá, né? Mas talvez a gente esteja combatendo aqui a procrastinação, a falta de responsabilidade com o hoje, né? E aí, Jorge, é o seguinte, você tem
a questão que realmente tem a pessoa que está preparando tudo para o futuro, ele está guardando dinheiro. Existe um ato concreto da pessoa que está se preparando, ele está estudando para o futuro, né? Ele está se preparando para dias mais difíceis. Mas tem a pessoa que ela está usando o amanhã como uma desculpa. Ela não está fazendo nada em relação também ao futuro, ela está só se desculpando. E aí tem até um pássaro, né, chamado curiango, que diz que canta amanhã eu vou, amanhã eu vou. E aí não passa de um canto vazio, né? Eu queria que você falasse sobre o amanhã concreto, a pessoa que está, de fato, se preparando, né, com atitudes, mas a pessoa também que está somente dando desculpa. Enquanto eu estava ouvindo vocês aqui, eu lembrei de eu não sei quantos que estão nos ouvindo que são pais de adolescentes. Mas eu sou pai de adolescente. Eu também. Não sei na sua casa, mas na minha isso me deixa careca. Eu perco os últimos fios de cabelo. Dá para perceber. Uma boa desculpa. Para calvície. Que é assim, não vou nem dar o nome dele, senão ele vai endoidar comigo. Fulano, pega isso, faz isso, isso, isso. Tá, meu pai, depois eu faço. Amanhã eu faço. Uhum. Essa procrastinação, amanhã eu faço. É um exemplo simples, apenas para iniciar aqui dentro da sua pergunta. Você tem aquele, vamos pensar no estudante, aquele estudante que ele está se planejando para passar em medicina. Então ele tem um projeto ali de médio, longo prazo. Mas ele está na escola, ele está estudando, quem sabe está no cursinho. Ele tá, que é real, você está vendo, né, os fatos. Então né? ele está pensando, claro, se Deus permitir, ele vai passar, ele vai prestar o vestibular, ele vai passar e vai cursar a medicina e vai ser um bom médico. Mas ele tem um projeto, ele está no hoje, no dia de hoje, ele está se gastando em prol do projeto futuro. Ele está ou num cursinho ou ele está na escola. Tá. Tem aquele que simplesmente diz, não, amanhã, ele terminou o 2º grau, pensando aqui na nível de estudo, amanhã, ano que vem, eu vou vou fazer um cursinho, ano que vem, porque eu quero passar em medicina. Aí chega ano que vem, ele diz, não, agora não dá. Ano que vem, ele olha para ele, como o pastor falou, olha para ele e diz, não, eu estou novo, eu tenho só 75 anos, eu estou novo, eu posso prestar vestibular amanhã. E vai protelando essa procrastinação em que leva a pessoa a ficar parada, estacionada. Ela não progride, ela tem projeto futuro, mas ela não se posiciona no hoje. Isso se aplica a estudo, fé, santidade, vida com Deus, posicionamento em Deus, seja qual for. Porque para andar no hoje, meu amigo, tem uma coisa chamada, 2 coisas que é imprescindível para mim aí. É disciplina, porque eu preciso ter decisão, eu preciso ter disciplina para andar no hoje, e preciso ter renúncia. Renúncia, porque para viver hoje eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Para estar aqui agora eu tive que abrir mão de alguma coisa que eu tinha que fazer, para estar aqui, para viver esse momento agora, esse hoje aqui, eu tive que abrir mão. Tive que abrir mão. Eu poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou hoje não, deixa para amanhã. Aí quando chegasse o amanhã, que seria o hoje de amanhã, né? Dizer, não, olha, não vai dar não, deixa. Quantas pessoas a gente conhece que vão fazendo isso? Seja com uma visita a um parente, e aí quando dá por conta, aquela pessoa que eu tinha que visitar, aquela pessoa que eu tinha que ver, aquela pessoa que eu tinha que consertar, vamos falar aqui de conserto, de restituição, de perdão, a pessoa está no caixão. Eu vi uma cena, uns anos atrás, eu tive que ler uma carta em um velório, eu não esqueço disso. De todos os velórios que eu já fiz, esse eu não esqueço, porque eu tive que ler, e o filho, aquele jovem, na carta, entre as coisas que ele dizia, ele disse assim, pai, eu não
nunca disse que eu te amo. Mas eu quero dizer hoje. Meu pai estava morto num caixão. Tarde demais, né? Tarde demais. E eu lendo aquilo, lágrima caindo no rosto de todo mundo, e aí aquele corpo foi sepultado com essa carta junto. E eu posso... Jorge, você está contando história? Não. Esse morto era meu irmão. E esse jovem é meu sobrinho. Estou falando de algo bem próximo. Quantos hoje não teve a oportunidade de consertar e de declarar o amor pelo pai e que não aproveitou? Que não foi uma oportunidade, não teve chance. Não, mãe, eu faço isso. Percebe que a gente protela, a gente fica procrastinando em todas as áreas da nossa vida. Seja relacionamento, seja na igreja, eu preciso consertar, eu preciso fazer isso. Eu preciso consertar com o vizinho, seja profissionalmente falando. Em todos os aspectos da nossa vida, nós somos tendenciosos a jogar para amanhã. Muito bem, nós vamos ao intervalo, 11h33, já estaremos de volta para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11 horas e 37 minutos. Como viver descanso quando tudo nos empurra aceleradamente para o futuro? Aliás, nós estamos, pastor Valverde, nesse problema que é um problema real da geração
moderna, nós estamos acelerados. Nós estamos numa correria. Não é raro você ouvir as pessoas dizerem assim: eu estou na correria, eu ia ligar para você, mas na correria. Então a gente está com esse pensamento acelerado. Alguma coisa ou algumas coisas estão nos empurrando para viver aceleradamente. Nós tivemos a aceleração dos sistemas, né, que ficaram bastante rápidos, e só que nesse embalo nós nos aceleramos também. Tem como dar uma pausa, pastor Val? Tem como diminuir essa velocidade? Infelizmente, para a regra geral, não. Há algumas exceções, algumas pessoas que preferem ainda uma montanha, né? Um livro, uma rede e um café quente, né? No final de tarde. Ainda tem essas exceções. Mas a tendência é piorar, né? Porque essa questão da informação e da informação, né? Ela te dá uma dinâmica muito grande, assim, de você não querer saber a origem das coisas, mas você já querer entender tudo. É simples. Tem gente que acha que o Vini Júnior e o Cristiano Ronaldo são os melhores, e o Messi são os melhores jogadores de todo tempo que estão vendo agora, e amanhã continuam sendo eles. Só que não olharam para a história lá atrás, que teve um Pelé, um Garrincha, um Maradona, né? Então não tem noção do que eles falam, porque o passado esquece para eles, né? A questão do passado de você relembrar é você ter a história. Qual é a história contada a respeito da vida da gente? As pessoas, quando elas buscam sabedoria, elas buscam conhecer a história de todas as coisas. Eu busco fazer diplomacia, eu vou querer conhecer a história das guerras. Eu busco conhecer judiciário, eu vou saber como é que foi a lei de Moisés, né? Que essas leis valem até hoje. Pelo menos em quase todas as nações, em quase todas as constituições mundiais, matar continua sendo crime, como era lá atrás, nas leis dos 10 mandamentos. Então, o contexto histórico é a raiz de tudo. Nós estamos parando agora, então vamos pegar a história, vamos sentar hoje e aprender a refletir o que vai ser no futuro, porque o homem busca isso, porque a informação hoje, ele tem um valor, sabe, absoluto. Hoje em dia não precisa você ser um grande cientista para pesquisar como são as estrelas no céu. Basta você ser informado da posição que elas estão, né? As distâncias. As pessoas estão só querendo informação, elas estão se baseando por causa do dinheiro, por causa da condição que o pastor falou de você ter informação, ter aquilo, você está chegando na frente e esquecendo a base de tudo, que é a história e o conhecimento dos fatos, né? Como resolver isso? Parar, né? Não tem como resolver, na verdade, mas para algumas pessoas que querem um trabalho, que querem pensar na vida dele no futuro, querem planejar e estão vendo esse programa, eu aconselho, pesquisa um pouco mais, leia um pouco mais, para porque o dia vai acabar hoje, você não, você continua. E quanto mais você se aprofundar, enraigar a tua sabedoria dentro de um conhecimento, você vai ter muito mais base de ser informado daquilo que vai acontecer pelo que você conhece, não pelo que os outros te passam. Porque uma coisa é o que eu falo para alguém nas redes sociais, e a outra que realmente eu sei que vivo e viver essa vida. Exemplo, tem muita gente que vai para as redes sociais dar conselho às pessoas, pastores, né? Veja, amanhã eu estarei aqui falando de como criar cavalos e com famílias dentro de casa e como Deus vai prosperar na vida da sua família. E às vezes o cara só tem um estúdio bonitinho ali na sala, uma parede, e a vida dele toda é destruída em família. E nem cavalo ele tem, mas ele quer ensinar os outros. E os outros lá tá vendo aquilo, fica mais ansioso para ter a vida que aquele cara tem, que não tem nem aquela vida. Esse é que é o problema, né? Então, as nossas atitudes e aquilo que nós passamos, ela diz muito mais daquilo que nós informamos para as pessoas do que elas apresentam como informação. Essa é uma forma de você parar isso e diminuir. Mas como isso não vai acontecer,
vai ficar, as minhas palavras daqui a pouco não tem mais valor nenhum, não tem significado. Isso que nós estamos vivendo aqui perde totalmente a essência daqui a pouco, e as pessoas vão continuar ansiosas do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, eu vivi numa geração que ainda se lia e aprendia que a leitura é muito mais importante do que aquilo que as pessoas te falam delas mesmo ou do mundo. Eu queria falar, Jorge, sobre essa questão de estar pronto hoje. De estar pronto hoje. Porque nós temos, tanto na nossa realidade comum, quanto na nossa espiritualidade, essa previsão. Às vezes, a oportunidade chega e eu não agarro porque eu não estou pronto para ela. Me lembro da história de um homem que, na minha cidade, ele tinha um discurso que ia para os Estados Unidos fazer missões, mas nunca procurou fazer um curso de inglês. Veio a oportunidade, ele não pôde ir porque não tinha passaporte, não tinha... E viveu, envelheceu e não foi. O sonho não realizou porque ele também nunca buscou estar pronto para o sonho, né? E agora, passando para a questão espiritual, isso vale para tudo, né? Às vezes aparece a oportunidade na vida da gente e a gente não está qualificado, porque a gente não se preparou, não está pronto agora, né? E aí eu me lembro agora da passagem da parábola das 10 virgens, né? Uhum. À meia-noite ouviu-se um clamor, o noivo chegou. E ali você tinha, né, as 10 virgens prontas e as que... Não, agora vamos lá pegar o óleo. Acabou, não tem mais, né? Isso é... Quando se aplica... Você pode aplicar isso no âmbito espiritual. Uhum. Precisamos estar prontos, preparados para o dia do Senhor. E o dia do Senhor não é amanhã, é hoje. Uhum. Mas Jorge, se vencer a segunda-feira, 4 de agosto, e ele não voltar, amanhã continua sendo hoje. O Senhor está fora da esfera desse tempo nosso. Deus não faz essa conta, né? Não faz essa conta. Então, no âmbito espiritual, preciso estar preparado, preciso estar pronto. E me permite aqui, no dia 22 de julho de 1984, na rua, no Guarani, eu estava na casa de uma prima, eu não conhecia o Senhor, e eu disse para ela e para o esposo assim, eu vou para o ponto pegar um ônibus. Naquela época não era onde, era Catanica. Catanica, me lembro. Era Catanica naquela época. E aí quando eu falei isso, passou o ônibus, porque eu precisava pegar até o terminal e ir para minha casa, que eu morava na rua João Pessoa. Passou. Eu não conhecia o Senhor. E aí eu ouvi uma voz que me disse assim, não esqueço, você tinha que estar no ponto e não estava pronto e perdeu o ônibus. Se quando o Senhor vier e você não estiver no ponto, você vai perder. Não tem segunda chance. Aquilo ali foi decisivo para a minha conversão naquele dia à noite na Igreja Missionária da Fé. Eu fui para a Missionária da Fé porque era a única... eu dizia que era a igreja dos doidos, porque eu passava e via expulsando o demônio. E aí vai Jorge de noite para lá e ali eu entreguei minha vida para Jesus, em 1984. Eu não estava pronto, essa era a mensagem daquele momento. Eu não estava pronto naquele momento. Naquele dia eu não estava pronto. Isso no âmbito espiritual. No âmbito profissional, você precisa se preparar para ter as oportunidades. Você citou aí um exemplo, eu quero ser missionário. Entrar no avião e descer em outro país não me faz missionário. Como é que eu me preparo? Me preparo me envolvendo com a igreja, pregando o evangelho, ganhando gente para Jesus aqui, pregando para Dona Olívia, enquanto eu não sou enviado para a Bolívia. Porque ser enviado, entrar no avião e descer na Bolívia não faz de mim missionário. Mas visitar a Dona Olívia, me preparar na vida da igreja, me torna preparado aí, me prepara para o trabalho missionário, o ministério pastoral, que seja. Então,
Eu preciso estar pronto para as oportunidades que vão surgir. No âmbito da empresa, eu sou funcionário de uma empresa, eu trabalho ali, eu sou office boy, mas eu almejo crescer dentro da empresa, então se prepare. Faça curso. Faça curso de captação, para na hora que surgir uma oportunidade, eu esteja pronto para essa oportunidade que vai surgir. Né? Muito bem. 11 horas e 48 minutos. Ainda falando do pastor Valverde sobre essa questão da oportunidade, por isso que no início a gente falou da responsabilidade, né, que me requer estar pronto hoje, porque as oportunidades elas podem chegar, mas também o Senhor pode chegar, né? Oportunidade, né? Oportunizar. Olha que coisa interessante, né? Falando de oportunidade, agora veio em mente, a passagem está lá em Atos 8, quando Filipe está no meio do deserto e passa aquele etíope, né? Da rainha de Cândace, na carruagem, correndo. Ali ele sabia que a missão dele era aquela, né? Ele vai e corre atrás da carruagem. Né? Ele podia, puxa assim, olha, o senhor mandou eu vir para cá, passou uma carruagem correndo aí, eu não vou não. Mas aquela era a oportunidade de o evangelho também ser espalhado na África, né? É aquela oportunidade, ele teve que correr atrás da carruagem. Ele aproveitou a oportunidade. E aí, se a gente voltar lá atrás, nós vamos ver um tal de Aímaás, né? Correr mais do que um etíope eunuco, achando que era a oportunidade da vida dele para dar uma notícia terrível da morte do Absalão para o rei Davi. E aí, meu amigo, não era oportunidade. Esses dois exemplos deixam claro uma coisa. Nem sempre aquilo que parece ser a grande oportunidade é, na literalidade do fato, a oportunidade da sua vida. E muitas vezes o que não parece ser a oportunidade é. Por isso o homem não sabe, o homem não tem discernimento para saber aquilo que Deus tem para a vida dele se ele não buscar literalmente o Espírito Santo de Deus. Então, quem vai oportunizar, tanto na vida pessoal, material, quanto na vida profissional e principalmente na vida espiritual, quem vai determinar isso é Deus. A única coisa que nós podemos fazer é estar sensível à voz de Deus para dizer, olha, esse é o momento de você viver, mas Senhor, eu vou me jogar dentro de um mar, como é que o Senhor quer que eu viva aí? É cheio de tubarão aí, mas esse é o momento da tua salvação, entendeu? E às vezes aquilo que parece a tenda, o oásis no meio do deserto, para você refrescar, e acha que vai beber uma água fresquinha, essa água pode estar envenenada. E aí não é o momento certo, né? Filosofia não é uma filosofia barata. É você sempre buscar de Deus a resposta do tempo certo de fazer as coisas e saber qual é a oportunidade certa. Né? Porque aquilo que parece bom aos nossos olhos, às vezes não é a vontade de Deus. Agora, com relação a essas questões do tempo, e se a oportunidade certa e o tempo é hoje, o que nós temos que viver, o que Deus nos dá, é esse tempo, esse presente, como o nosso nobre Jorge colocou aqui, Jorge, o pastor, colocou, e lembrar de uma coisa, ficar sempre disposto e pronto para aquele grande momento, que é a oportunidade, tanto da vida secular, como espiritual, como material, como financeira, é aquele grande momento, é isso aqui, ó. O teu coração se alegrou, o Espírito Santo falou contigo, tua família se alegrou, então é o momento de fazer esse determinado negócio. Antes de mais nada, eu queria mandar só um minutinho, meu querido. A Rosângela, a tua tia, tá lá no Rio de Janeiro ouvindo o programa lá, pediu para mandar um beijo para ela. Beijo, minha filha, te amo. Muito bem. 11h51, ô Jorge, eu queria agora fazer uma espécie de denúncia, porque nessa questão da área coach, mas eu sei diferenciar, tem os bons profissionais e tem os charlatões. Sim. Tem a turma que está aí na aventura, né? Enganando a si mesmo, enganando a outros. Hoje, com o advento da internet e toda essa facilidade, né, tem aí uma turma falando o tempo todo do futuro, né, e acelerando as pessoas em relação a isso, né. Aliás, essa questão de curso, muito cuidado com essa coisa de curso, viu, gente? Tem gente fazendo curso aí, pedindo a inteligência artificial para fazer curso, ela elabora um curso, pronto. Aí você acha que o cara
é o bambambam da tal área, na verdade aquilo nada é dele, ele fez um curso e está ali vendendo e tal. Eu queria denunciar o seguinte, Jorge, é que tem também uma indústria se beneficiando com isso, acelerando as pessoas para um futuro, vendendo um produto que, na verdade, não é o que dizem e está também iludindo muita gente, né? Sim. Você falou do profissional. Como é que eu sei se aquele profissional ele é um coach ou não? Tá. Tem o coaching, que é o processo. Como é que eu sei? Bom, se ele me dá dica, se ele me ensina o caminho, se ele fala como é que eu devo fazer, ele não é coach. Porque coach não ensina. Coach trabalha em cima de escuta ativa e de pergunta socrática. Tá? O que tem muita gente se passando e trazendo receita pronta. Sim. Joga lá no chat, o chat cria o cursinho, a fala bonitinha e receita pronta. E aí a pessoa participa com a ideia de que a minha vida vai ser mudada num controle remoto. E a gente sabe, a gente que está aqui nessa terra há mais de 40, 50 anos, a gente sabe que a vida é um processo. A vida é um processo. A mudança se dá no processo. Se dá no processo. Então, temos que tomar cuidado com essa proposta, porque vai criar ansiedade. E pasmem, eu conheço pessoas que, logo que a gente está falando do olho do amanhã, que compram uma pilha de curso e nunca assistiu nenhum. Sabe por quê? Porque ele deve assistir amanhã. Ele não presta para assistir nem hoje. Eu conheço muita gente que comprou 4, 5, 10 cursos, treinamentos desses aí, e nem sequer ele assistiu. Não, amanhã eu assisto. Já passou 2, 3 anos e ele não fez nem o curso ainda, para você ter uma ideia. Tem os dois lados. Tem o profissional que está prometendo que não vai cumprir e tem gente comprando que não vai assistir. Mas é isso mesmo. É só para dizer para você que está do outro lado aí que tem uma indústria se favorecendo com isso, né? Vendendo um sonho ilusório do amanhã. Você tem o coach, entre aspas, que funciona como uma espécie de guru, né? E aí pronto, as pessoas vão nessa embarcação aí, né? Exatamente. Aqui no Brasil, eu faço parte de uma escola de formação de coaching canadense. No exterior, o coach ele é raiz, ele é bem radical, ele é bem duro. Ele não pergunta, trabalha em cima de pergunta, ele não direciona, não fala. Ele chega a ser seco, eu falo que ele é seco, ele é frio. O brasileiro, ele é mestre para transformar tudo. E aí pegou a ideia e no Brasil virou. Hoje, pra você ter uma ideia, eu conheço muita gente profissional sério que tem vergonha até de dizer que ele é coach. Muita gente tem vergonha. Exatamente por causa desses gurus, que na verdade ele não usa nem coach. Eu tenho formação em programação neurolinguística, ele usa mais da neurociência, ele usa mais da PNL, técnica de PNL, mas ele se posiciona assim. Porque também há uma confusão hoje nessa área do coach, gente dizendo que é coach, mas na verdade não é nada de coach. O que ele passa também não tem nada a ver com o coach, né? Não, é um curso, ele faz um curso final de semana e na segunda-feira ele quer transformar o mundo e na verdade você precisa de horas, né? Você precisa de horas. Outro dia eu vi um cara aí anunciando um curso de coach, em 3 dias você virava um coach. Como é que é? 3 dias você vira um coach. Você precisa de horas. Pra você ter uma ideia, dentro da PNL, da programação neurolinguística, você precisa ter muitas horas, 10 mil horas para você ser considerado alguém, assim, um profissional. E 10 mil horas você trabalhando com gente, com programação. É muita hora. Teoria e prática, né? É muita hora. É porque, na verdade, o que vocês estão falando é uma coisa que está acontecendo mesmo, vem dessa área de coach. Tudo que o homem quer fazer hoje, ele faz de uma forma rasa e relativa, sem profundidade, sem conhecimento. Então, a imagem, vem a imagem. Tem gente que nem estudou, nem leu a Bíblia toda e é professor de bibliologia, né? Tem gente que nunca, nem passou pelo seminário, é um pastor. Tem gente que nunca montou 2 caixotes numa marcenaria, é marceneiro, quer pegar obra.
Quer dizer, em toda a área da vida, a informação está acabando com o conhecimento e as pessoas estão rasas, relativa, e isso está causando ansiedade. Porque elas não conseguem o objetivo lá na frente daquilo que elas planejaram, daquilo que informaram dentro da internet. Olha, o cara disse que dentro de um mês eu vou ganhar 10 mil reais fazendo isso. E eu já sei fazer. Vamos partir para dentro. E o cara sai naquela ansiedade, quando chega em 3 meses, ele não conseguiu 1/3 do valor do que ele queria, e aquilo já causou uma ansiedade terrível, aqui já causou um problema, e já está todo enrolado, e já está descredenciando profissionais liberais de outras áreas, por causa que não teve o tempo de estudar e não quis estudar. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Valverde, obrigado ao Jorge pela colaboração aqui em nosso debate, 11h58. Deus abençoe vocês. Amém. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas com o Rádio Chofé. O Rádio Chofé traz o programa do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Um abraço a todos. Quanto ao nosso debate, fica assim: amanhã, terça-feira, 5 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.